Aviso: este conteúdo não se destina a quem nutre homofobia ou a quem apenas quer criticar a diversidade. Caso ainda assim escolha assistir, peço que seja educado e não faça ataques ou ofensas nos comentários. Miraculous é um desenho com muitos altos e muitos baixos, que muitas vezes tem que enfrentar problemas com censura para poder contar sua história e ainda manter ela adequada para crianças e para países mais conservadores. Porém, a nova temporada mudou bastante coisa, inclusive a animação e o design dos personagens. Mas existem episódios que eu sinto que até o roteiro melhorou bastante, episódios envolvendo personagens secundários do desenho abordando tópicos diferentes e às vezes até mesmo sensível. Mas, sinceramente, o episódio Alinhadora é o episódio que mais me chocou até o momento. O nível de escrita e sutileza desse episódio é outro nível. Ele é tão bom que esse vídeo pode ser apreciado até mesmo para quem não gosta ou não entenda nada de Miraculous. Bom, antes de tudo, vamos falar sobre a relação dos personagens até aqui. Eles tiveram um início meio conturbado. Tudo começou com a ideia de eles formarem uma parceria, afinal, um é escritor, outro é ilustrador. Porém, Mark era muito tímido. Então Marinette tenta ser uma ponte entre eles, fazendo Nathaniel ler a história de Mark sem saber nem quem que é Mark. Então o encontro é marcado e Nathaniel se decepciona, pois esse joguinho confuso fez ele pensar que ia sair com a Ladybug. Bom, então após achar que caiu numa pegadinha, ele surta com o Mark e o Mark é akumatizado. Dá um rolo imenso, mas no final eles se resolvem e formam uma dupla. Depois nós nos vemos sempre juntos, sendo amigos bem próximos. Porém, sempre de forma sutil para o público mais conservador não perceber. Sou robusto. Me entregue o seu bem mais precioso. O bem mais precioso que eu tenho é o nosso mangá. Mangá sei. Me engana que eu não gosto. Depois disso eles não têm muito destaque, além de estarem sempre juntos e serem muito fanfiqueiros. Mesmo quando eles viram super-herói, eles não ganham destaque, o que é um defeito imenso das temporadas anteriores. Eles estavam com pressa de tornar esses personagens heróis e mal desenvolveram eles. Tem episódio que eu facilmente trocaria por um episódio focado neles, né, simplificador. Mas esse é um erro que essa nova temporada está corrigindo com episódios focados em mais personagens secundários. E o episódio que falaremos hoje é o episódio focado em Nathaniel e sua pressão familiar. O episódio começa com o pai de Nathaniel lendo sua HQ sem sua mãe, é claro, pois ela acha que isso é uma perca de tempo. O pai dele até gosta da história, mas diz que falta sentimento. Então ele sugere colocar os dois protagonistas para brigar pela vilã, para que assim ela escolha o melhor deles, pois é isso que as pessoas querem ver. Isso deixa Nathaniel bem inseguro, pois na realidade os protagonistas seriam um casal, porém ele tem medo de ser julgado por isso. Então em resumo, meio que se o pai dele fosse escritor de Nimona, com certeza o filme acabaria com Byleth e Ambrosius brigando pela Nimona ao invés de serem o casal que eles. Em contrapartida, os pais de Mark amam o roteiro que o filho deles escreveu para a próxima edição e apoiam o filho, até dizendo que o Nathaniel iria amar aquela história. Mas na realidade o Nathaniel fica inseguro. Ele tá com medo de lançar aquela história, afinal todos iriam ver. Seus professores, seus amigos e seus pais. Então eles fazem um teste, deixando que seus amigos leiam a história e opinem. E Nathaniel realmente fica muito ansioso e com medo da opinião deles. Porém, todo mundo ama, o que deveria tranquilizar ele. Certo? Errado. O problema do Nathaniel não é achar a história ruim. Ele sabe que ela é boa, mas ele não sabe o que sua mãe pensaria. O episódio todo usa os quadrinhos como uma alegoria à homossexualidade. Esse é mais um desses. Nathaniel já se assumiu para si mesmo, pro garoto que ama e até para seus amigos. Mas se assumir para os pais é sempre mais difícil e assustador e mais perigoso. O Brasil, infelizmente, é o país que mais mata pessoas LGBTs do mundo, e isso é uma vergonha. Embora a França, onde se passa o desenho, nem sequer chegue perto disso, ela ainda não fica impune de ter casos de homofobia, então essa pauta continua se fazendo muito importante e atual. Mais tarde, então, Mark diz a Nathaniel que ele pode mudar a história se ele preferir, e Nathaniel entrega o roteiro. Mark aceita de boa, mesmo que no fundo ele esteja chateado. Mesmo preocupado, mesmo ansioso e mesmo com medo, Nathaniel toma coragem e decide ilustrar a história do jeito que ela é. Resumindo, a história conta sobre os dois cavaleiros, agora tendo que se separar já que terminaram sua missão. Porém, um deles não consegue se contentar com a ideia de perder seu parceiro. Então, num gesto apaixonado,
ele retira o seu capacete, renegando seus poderes para poder se revelar para o seu amado, que retribui o gesto fazendo a mesma coisa. Assim, ambos escolhem ficar juntos, mesmo que signifique perder os seus poderes. Mas algo incomodava Nathaniel. Esse final era muito injusto. Agora que eles finalmente conseguiram ficar juntos, eles teriam que perder os seus poderes. Então ele muda o final, para que ambos consigam se manter com seus poderes, mesmo depois de se revelarem para o outro, coisa que Mark aprova, dizendo que foi a coisa mais linda que os dois já fizeram juntos. Mas aí chega a cabeçuda da mãe do Nathaniel dando bronca neles por estarem desenhando quadrinhos ao invés de estarem na escola. Mas aí o Mark finge que eles na verdade estavam fazendo um trabalho de escola e ela aceita contente que seu filho enfim está levando algo a sério. Mark então entende que Nathaniel passa, então ele sugere que eles mantenham a história apenas entre eles para não causar problemas para ele. Afinal, a mãe dele nunca irá gostar de quadrinhos. Sua mãe nunca vai gostar de quadrinhos. Melhor a gente esconder que fez esse número. Não quero que a gente tenha problema com o que a gente faz. Mas Nathaniel decide que vão lançar mesmo assim, pois ele realmente acredita no que eles estão criando. Eles imprimem na escola e é legal ver o quanto que os amigos deles estão se importando com essa história. Marinette chega até a ganhar uma folha de rascunhos autografada pelos próprios. Então, eles imprimem suas edições, porém chegando em casa, a mãe de Nathaniel o confronta, pois ela encontrou o roteiro de Mark e ficou revoltada que Nathaniel tenha planejado ilustrar aquilo, já que ela não sabe que ele meio que já desenhou aquilo. Nathaniel até tenta defender e até menciona que esses são os sentimentos verdadeiros que seu pai pediu, mas sua mãe fica ainda mais brava. Ela não enxerga a verdade naquilo, botando a culpa disso nos quadrinhos, afinal, são eles que estão influenciando as nossas crianças. Claro. Ela proíbe seu filho de desenhar quadrinhos e se ele desobedecer nunca mais verá o Mark na vida. Tô fazendo isso pelo seu futuro! Eu te disse que não é o que as pessoas querem ver. Isso destrói Nathaniel, que corre desesperado pra escola. Inclusive, essa é uma das minhas cenas favoritas do episódio. Nossa, essa cena é muito boa. Enfim, ele corre pra escola e se transforma em Capri Kid pra poder destruir as suas HQs. Para que assim ninguém mais veja, muito menos os seus pais. Então ele se lembra que a Marinette ainda tem o rascunho. Então, chegando na casa da Marinette, ele conta que resolveu parar com os quadrinhos e pede a folha de rascunho de volta. O Marinette até tenta convencer ele de não fazer isso, a continuar com os quadrinhos, mas ele pede para respeitar a decisão dele. Então a Marinette respeita como uma boa amiga, mas ela pede para guardar a página de rascunhos, para caso um dia ele se arrependa, e ela promete que não vai mostrar isso para ninguém. Logo, Nathaniel conta para o Mark que tenta convencer Nathaniel a continuar, mas Nathaniel termina dizendo que logo Mark encontrará outro desenhista e vai embora. A cena toda tem um clima de término de namoro. Eles estão encerrando uma parceria de quadrinhos, mas parece ter muito mais nisso. A cena tem peso, mais peso que a morte do Superman em Batman vs Superman. Foi mal, eu não posso perder a oportunidade de falar mal desse filme. Bom, Marinette encontra Mark chorando e tenta consolar ele. Então assim ela descobre que o problema de verdade é a mãe do Nathaniel. Então no momento muito Marinette, que estava em falta nessa temporada, ela vai confrontar a mãe dele. E essa sim é a minha Marinette, a menina que desafia as autoridades em prol do que acredita e dos seus amigos. E não a menina que exclui, a menina que passou anos sendo feita de capacho e agora tá sozinha, apenas porque a Marinette queria beijar um loirinho. Foi mal, me exaltei um pouco. Marinette então conversa com a mãe do Nathaniel e defende que quadrinhos são sim arte. A véia fica debochando assim, dizendo que se fossem arte estariam no Louvre. E eu acho que ela vai ficar muito decepcionada quando descobrir que o Louvre já fez exposições de quadrinhos. Mas então, durante a conversa, ela vai debochando da Marinette, a Marinette tenta defender, falando que o talento do filho dela faria as pessoas mudar de ideia. Mas no fim da conversa, ela descobre que o Nathaniel chegou a desenhar o quadrinho da revelação. E ela fica ainda mais brava, assim ela é akumatizada e vira a Alinhadora, uma soldada com poder de mandar em quem for marcado por ela. Então ela tenta marcar o Nathaniel, mas Mark a impede. Então ela marca o Mark. Nossa, essa marca o Mark. Putz. Então ela marca o Mark, proibindo ele de se aproximar do Nathaniel, que por sua vez fica extremamente revoltado com isso.
Rapidamente Ladybug chega e abre brecha para Nathaniel se esconder e se transformar. Nathaniel se esconde dentro de um armário e conversa com seu Kwame dizendo que chegou a hora de enfrentar sua mãe, se transformando e saindo do armário. Obviamente esse lance do armário não foi à toa, visto todo o contexto do episódio. Nathaniel, agora como Capri Kid, se une à batalha trocando várias farpas com sua mãe e usando materiais de desenho como arma. E olha, se o desenho não fosse infantil eu não quero nem imaginar o que eu tiraria nela. Mas bom, depois de altas atrapalhadas, Cataclismo na Ladybug! Capri Kid salva o dia, depois de Ladybug e Cat Noir serem pegos, acertando sua mãe e desfazendo a automatização, libertando Ladybug e Cat Noir. No fim, Ladybug conversa com a mãe de Nathaniel, e enfim os pais dele leem a história. E o pai de Nathaniel finalmente aprova, ele finalmente reconhece que tem muito sentimento nessa história. Mas a mãe dele fica apreensiva. Só que ela finalmente reconhece que o filho dela botou muito dele naquela história. E aquilo é quem ele realmente é. Então ela se desculpa com ele, eles se abraçam e chamam até o genro pro abraço. Mas o episódio ainda não acabou, pois o episódio tem sua cena pós-crédito. E foi essa cena pós-crédito que me fez querer fazer esse vídeo. Eu sinto que o diálogo deles aqui é muito forte. Na cena pós-crédito, nós vemos os dois conversando sobre tudo o que aconteceu. E eles comentam que eles foram atacados enquanto eles só falavam de amor. E cara, como eu amo essa linha de diálogo. Miraculous é o tipo de desenho que eu dificilmente esperaria um diálogo maduro dessa forma sendo passado de forma sutil para as crianças. Mas quantas vezes, no mundo real, pessoas são atacadas apenas por falarem de amor? Por se expressarem, por serem elas mesmas, por lutarem por seus direitos. Bom, usando metáforas de sua HQ, eles comentam sobre algo assim acontecer novamente, e que sempre terá alguém para propagar o ódio. Mas agora que seus personagens continuam com seus poderes, eles podem continuar lutando, assim como eles prometem fazer o mesmo, só que sem poderes. E Mark até pede para Nathaniel não se colocar em risco novamente, afinal ele não é um super-herói. E então, Nathaniel se transforma em Capri Kid, e como resposta, Mark, num ato apaixonado, se transforma em Rooster Bold. Assim como seus personagens, eles se revelam para o outro mesmo que seja proibido. E embora isso com certeza vai dar muito ruim mais pra frente, eu não consigo pensar em maneira melhor de finalizar esse episódio. Eu amei essa cena, eles se revelando um para o outro foi um momento tão lindo e especial. Sinceramente, o episódio fechou com chave de ouro pra mim. E bom, eu vou ficando por aqui. Feliz mês do orgulho, pessoal. Nunca deixem de lutar para serem vocês mesmos.